Olá pessoal, tudo bem? Então vamos agora rodar o último das quatro formulações, né, relacionadas ao modelo CCR. Então a gente já implementou o modelo CCR orientado ao input na forma dos multiplicadores, o CCR orientado ao output na forma dos multiplicadores e o CCR orientado ao input na forma do envelope. E hoje a gente vai implementar o modelo CCR ao output na forma do envelope. Vamos colocar aqui na exibição um pouquinho mais de um zoom para a gente poder enxergar melhor. E o modelo CCR orientado ao output na forma do envelope, assim como o modelo CCR orientado ao output na forma dos multiplicadores, eu posso usar o modelo anterior como base. Então vamos pegar ele aqui, copiar e vamos colar. Bom, então qual que é a diferença entre o modelo CCR orientado ao input e o CCR orientado ao output? Então a primeira diferença é nesta variável aqui. Então a variável relacionado ao modelo orientado ao input é a variável θ, que é aquela variável que eu vou multiplicar os inputs, né, para se chegar na fronteira, e eu vou substituir ela por uma variável chamada eta, que também é uma letra grega, né, que é aquela variável que eu vou multiplicar os outputs para chegar na fronteira, e é uma variável de valor maior do que 1. Né? Então, para eu chegar na eficiência, eu vou ter que fazer o inverso dessa variável eta. Outra coisa que muda é esses valores aqui, os coeficientes da função objetiva das folgas, né? Eles continuam sendo não arquimediano, mas em vez de serem negativos, eles vão passar a ser positivos. Então vão ser todos aqui positivos. Bom, então essas são as mudanças que a gente fez na função objetivo. E agora as mudanças que a gente faz nas restrições, a gente vai fazer uma simples inversão. Né? Do mesmo jeito que o modelo orientado ao output, a gente fez a troca, né, uh, da função objetivo pela restrição de normalização, né? Então, o que era input virou output e vice-versa. Aqui a gente vai fazer a troca. Então, agora o que vai aparecer aqui multiplicado por eta é os dados referentes aos outputs e os dados referentes aos inputs não vão aparecer aqui nas restrições multiplicados por eta. E no termo independente, agora o que vai aparecer, aqui não copiou, né? Mas o que vai aparecer não mais os outputs, mas agora o que vai aparecer aqui é um input e o termo independente relacionado aos outputs vai ser 0. 0, 0, 0. Bom, vamos aqui já colocar os dados da primeira demil, né? Demil N. Então aqui eu colo, colar especial valores, ok. E aqui eu pego, colar especial valores também. E com isso a gente já fez a adaptação. A gente já montou agora o modelo orientado ao output. Agora vamos implementar no solver. Então, função objetivo está aqui já montada. Agora vai ser vai ser um problema de maximização, né? Lembrar que o CCR orientado ao output na forma dos multiplicadores é uma minimização e o dual é sempre o contrário, então vai ser uma maximização. Células variáveis a gente seleciona essas aqui. Restrições, né? A gente tem essas aqui igual aos termos independentes. Ok. E a gente seleciona as duas opções, né, de presumir o modelo linear e presumir não negativos, né, que nos modelos mais novos corresponde àquela opção de marcar o simplex. E vamos resolver. Então, o solver encontrou uma solução. Está aqui a solução.
Vamos colar ela aqui. Vamos apagar as outras para não confundir, né? Aqui não é mais θ, aqui agora é eta. E o eta não é a eficiência, né? Porque a função objetivo do modelo orientado ao output é sempre o inverso da eficiência. Então, para eu descobrir a eficiência, é simplesmente fazer 1 dividido por esse aqui. Então, 0,1093, né? Então, se eu for lá no modelo input, eu vou ver que bate exatamente com o primeiro, 0,1093. Então, simplesmente fazendo essas pequenas alterações, a gente consegue um modelo orientado ao output na forma do envelope. E aí a gente faz aquilo que a gente já está acostumado, né? A gente calcula as eficiências de todas as unidades. Vou calcular de algumas para a gente poder fazer alguns comentários. Resolver. Ok. Vamos lá. Vou puxar aqui, né, para já sair o inverso. Então dá para ver que vai batendo, né? 0,10, 0,22, 0,10, 0,22. Vou calcular só mais uma. E eu já comento. Aqui valores. E aqui valores. E vamos lá fazer o solver. Resolver. Colar. Bom, então aqui as eficiências estão batendo exatamente com o que estava aqui, né? Novamente só vai aparecer lambda aqui na unidade 5, né? Só vai aparecer no LA5, no lambda referente à unidade 5, porque essa unidade é a única eficiente. Então, todas as... Lembrar que se o lambda for diferente de zero, a unidade é um benchmark. Se o lambda for igual a zero, a unidade não é um benchmark. Como nesse caso a gente tem, dentre as 10 que a gente está analisando, a gente só tem uma eficiente, que é a unidade A5, né? Ela vai ser um benchmark de todo mundo. E uma coisa que dá para reparar também é que, novamente aqui eu tenho folgas zeros, né, para o input, e tenho folgas para os outputs. Então, nesse caso aqui eu tenho folga para o output 1 e para o output 3. Aqui eu tenho folga no output 1 e no output 2. E aqui eu tenho folga no output 1 e no output 3 também. Mas essas folgas elas vão ser diferentes do modelo orientado ao input. Então, dá para ver que as folgas aqui dos outputs elas são muito maiores, né? Por quê? Porque nesse caso eu não estou prevendo redução dos inputs, então eu estou prevendo aumento do output e aumento do output mais a folga. Então as folgas nesse caso elas vão ser diferentes e vão ser bem maiores lá do que o modelo orientado ao input. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora A3. E aqui 950. Vamos lá, solver, resolver. Ok. Então esse vai ser o A3, né? Vai ser o que tem o melhor desempenho tirando o A5, né? Ele tem 0,75. Aqui o A4. Valor especial valores. E o A4, 2.200. Resolver. Ok. Novamente vão aparecendo folgas. E o A5, né, que é o nosso eficiente, então ele tem que dar 1, né, porque ele é a única eficiente, a gente já sabe disso. Então aqui 500, solver, resolver,
Ok, então deu 1. E as folgas deram 0. Né? Deram valores muito próximos de 0, 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 12, então praticamente 0. Então ele não é um falso eficiente, ele é um eficiente, vamos dizer assim, verdadeiro. Então aqui, especial valores, 3.000. Resolver. Aqui. Próximo. 4.200. Resolver. Esse mecanismo de ficar copiando e colando aí, ele é um pouco chato, né? Tem maneiras de se automatizar isso usando uma macro, por exemplo, né? E aí vocês vejam o procedimento que vocês achem mais adequado para agilizar isso da maneira mais rápida possível, mas é importante, é interessante a gente fazer isso de, fazer isso na mão, né, para a gente entender mais ou menos como que o DEA funciona. Que o DEA funciona resolvendo múltiplos problemas de programação linear. Então, resolver, ok. E o último, o A9 finalmente, né? São esses 3 valores. Vou lá, vou pintar de azul de novo para a gente não perder que é esse aqui que troca, né? E 7.000. Dados, solver, resolver. Então, aqui está os valores. Bom, com isso a gente acabou de rodar os 4 modelos relacionados ao modelo CCR. CCR orientado ao input na forma dos multiplicadores, CCR orientado ao output na forma dos multiplicadores, CCR orientado ao input na forma do envelope e CCR orientado ao output na forma do envelope. Bom, vamos voltar agora para as metas, e eu tinha falado no último vídeo que existia um segundo método para se calcular a meta. Mas antes da gente falar desse segundo método para se calcular a meta, né, vamos voltar lá para o primeiro método. Então aqui está os valores, né, os inputs e os outputs das DMUs, N, A1, A2, A3, e aqui a meta que a gente tinha usado lá para o modelo orientado ao input. Para o modelo orientado ao output é diferente, pelo seguinte. Então agora a projeção radial não vai se dar mais no input, ela vai se dar nos outputs. Então o input ele vai se manter constante, né? Então vai ser simplesmente o valor do input menos a folga. Nesse caso, a gente obteve folga zeros para todas as DMUs no input. Então quer dizer que a meta vai ser atingida simplesmente pelos outputs. Eu não vou ter que reduzir o input de ninguém para atingir a meta. Lembrar que lá no modelo orientado ao input, né? Então tá vendo aqui a folga relativa, né, que já está automática, a gente já viu como se calcula ela lá na planilha anterior, né? Mas você vê que a folga relativa de todo mundo aqui no input é zero, ou seja, eu não vou ter que mexer no input, né, para atingir a meta, porque eu estou usando o modelo orientado ao output, então eu só vou mexer no output. Só que lá no modelo orientado ao input, né, vamos relembrar que além das reduções dos inputs, né, que são essas aqui que a gente calculou, a gente ainda tinha que mexer em alguns outputs graças à folga. Nesse caso aqui, a gente só vai ter que mexer nos outputs. E quando que a gente vai ter que mexer nos outputs? Né? A gente vai ter que mexer nos outputs de duas formas. Primeiramente, a gente vai pegar o valor do output e vai multiplicar por eta e vai somar com a folga. Então a gente vai ter, para atingir a meta, a gente vai ter a projeção radial,
A gente vai multiplicar todo mundo pelo valor de eta, o que é o inverso da eficiência, né, que é 1 sobre eficiência, e ainda vai somar o valor da folga, que é aquele a mais que a gente vai ter que adicionar em algum output para chegar na fronteira, né, para compensar aquelas diferenças na proporção dos outputs. Então, todo mundo vai ter que ser aumentado na mesma proporção, né, ou seja, todos os outputs vão ter que ser multiplicados por 9, só que alguns deles vão ter que ter alguns aumentos extras. Por exemplo, nesse caso da D1000N, além dessa multiplicação do 56,7 por 9, ele ainda tem que somar 281,783 para ele chegar na fronteira. Então, eu vou travar aqui a célula B15, né? Vou travar só a coluna B, né? Para a hora que eu puxar, ele não arrastar. Então todos os outputs, todos os 3 outputs vão ter que ser multiplicados por esse valor eta aqui. E cada um vai ser somado com a sua respectiva folga. Então, eu puxo aqui para o lado. Então, por exemplo, o output O2 vai ter que ser multiplicado pelo eta e somado com a folga respectivamente dele. E o output O3 vai ter que ser também multiplicado pelo eta e somado com a folga dele, que é 0,11. Então, esses são os valores de output que a D1000N deveria possuir, né, para ser eficiente com o input desse de 11.436, para ele ser tão eficiente quanto o benchmark, que é o A5. Então, para ser tão eficiente quanto o A5, ela deveria ter, e manter esse input constante, ela deveria ter esse nível de outputs, o que equivale a aumentar o seu output O1 em 1.311,85%, o O2 em 814,88% e o O3 em 967,36%. Então é um aumento gigantesco, né, que deveria se dar nesses outputs da D1000N para ela atingir a fronteira. E aí, se eu arrastar aqui para baixo, eu já vou ter automaticamente as metas de todo mundo e as metas relativas aqui embaixo. Lembrando que o único que as metas relativas são todas zero é o A5, né, o A5 que é a D1000 que já é eficiente. Bom, então eu falei que existem 2 formas de se calcular a meta. Então esta é a primeira forma, né, que a gente já tinha visto na... vou aqui aumentar a exibição também, um zoom para 110, para ficar mais claro de visualizar. Mas é o que a gente já tinha feito na planilha passada, né? Que é aquela questão de você fazer a projeção radial menos a folga do input e mais as folgas do output. E aqui é a projeção radial com base no output, né, que é o modelo orientado ao output, mais as folgas do output e os inputs menos as folgas do input. Então é assim que a gente calcula a meta. Bom, qual é a segunda forma de se calcular a meta? É o seguinte, a gente pode calcular a meta utilizando esses valores lambda aqui. Porque é o seguinte, a meta de uma determinada D1000, ela pode ser calculada como a combinação linear dos inputs e outputs dos seus benchmarks. Então, a combinação linear dos inputs e outputs dos benchmarks de uma determinada D1000 resulta na meta dela. No caso, todas as D1000s ineficientes aqui têm o mesmo benchmark, que é a D1000 A5. Então, as metas dos inputs e outputs dessas unidades vão ser resultantes da combinação linear, de uma combinação dos outputs e inputs dessa D1000 A5. Então vamos ver como é que funciona. Vou escrever aqui embaixo. Lembrar que eu não preciso fazer dos dois jeitos, né? Porque os dois são equivalentes. Então se eu fizer de um jeito só já está ótimo, né? Mas vamos ver que nos dois vai dar basicamente a mesma coisa. Então é o seguinte, eu vou pegar o meu benchmark, que é a
D1005 e vou pintar aqui de amarelo. Vou até colocar aqui aqui, né? Aqui não é a meta, aqui são os dados. Vou dar uma separação aqui para não ficar poluído. Então, o A5 aqui eu pintei de amarelo. Eu vou pintar de outra cor também para a gente não confundir, vamos pintar de verde. Então, o A5 eu pintei de verde porque ele é o meu benchmark. E aí, as metas de todas as unidades podem ser calculadas como uma combinação linear dos benchmarks, e no caso todo mundo vai ter como benchmark essa D1000 A5 aqui. Então, só para a gente entender, a D1000N, por exemplo, a meta dela vai ser o lambda relacionado a 5 vezes o output relacionado a D1000 A5. Então, o resultado deu 11.436, que é exatamente o valor da meta. Então aqui vai funcionar exatamente da mesma coisa. Então eu vou travar aqui a coluna para não arrastar, a coluna H. Vou até fazer de novo, né, para ficar bem claro. Né? Então eu vou pegar o valor do lambda relacionado a D1000N, né, do lambda 5, que é o único que for diferente de zero, né, que dá 22,87, e vou multiplicar pelo valor do output A1 da D1000 A5, soma 800,52, né, que é exatamente o valor da meta. E agora sim eu vou arrastar, né? Acho que já deu para entender. Então eu vou ter exatamente o valor da meta, né? Sempre que eu pegar o lambda relacionado ao output, né, do benchmark. Ou ao input do benchmark eu vou ter a meta. E aí, se eu arrastar para baixo, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Opa, uma coisa não travou. Ah, sim. Eu também... eu só vou pegar aqui a DMU A5, né? Então eu vou travar aqui a linha 32, que é relacionada à DMU A5, né? Porque eu não quero arrastar para baixo. Prontinho. E agora sim eu tenho aqui o valor da meta. Então é uma segunda maneira de fazer. Então, por exemplo, vamos clicar aqui na A9 O3, né? O output 3 da DMU A9. Então a meta dela vai ser o output 3 da D1000 A5, que é o benchmark, vezes o lambda relacionado a essa D1000, né? O L A5, o lambda A5 relacionado a essa D1000. Então vai ser 14 vezes o 3,5, que é o output da D1000 A5, vai dar a meta da D1000 A9. Então é uma segunda maneira de se fazer. E do mesmo jeito que a gente fez aqui para o modelo CCR orientado ao output, a gente poderia fazer também para o modelo orientado ao input. Né? Então vamos pegar aqui, copiar, colar, que também vai ser a meta, né? De uma segunda forma. Colar. Aqui vão ser os dados. Vou aqui pintar a D1000 A5, né, que é o nosso benchmark. E todas as metas de todas as D1000s vão ser calculadas como combinações lineares da D1000 A5. Então, no caso, para a D1000 N, vai ser o valor do lambda A5 vezes o valor do input da D1000 A5. E aí eu vou fazer as travas, né? Travar aqui a coluna H
e travar aqui a linha 32, né, para a hora que eu puxar, né, continua travado e eu vou ter exatamente os valores das metas. Aí eu puxo aqui para baixo e tenho aqui o valor das metas, né, exatamente dessa mesma forma. Então eu tenho duas formas para se calcular a meta, né? Primeira forma que a gente viu usando a projeção radial e a folga, né? Projeção radial é multiplicar os inputs por θ ou os outputs por eta, né? Dependendo se eu estou trabalhando com orientação ao input ou com orientação ao output. Nesse caso eu estou trabalhando com orientação ao input, então eu multipliquei os inputs aqui por eta e os outputs eu mantive constante. Então isso que é a projeção radial. Só que além da projeção radial, a gente vai ter que subtrair a folga, né, no caso do input, e somar a folga no caso do output. E uma segunda maneira de se calcular a meta é usando a combinação linear dos benchmarks com os valores de lambda. Então, com os valores de lambda, a gente constrói essa combinação linear dos benchmarks e chega também nas metas. Então são duas maneiras de fazer. E no caso da orientação ao output, a gente também pode usar o lambda, a combinação linear dos benchmarks, e pode usar a projeção radial, né, que no caso a projeção radial é mantém o input constante e subtrai a folga, e multiplica os outputs por eta, né, todos os outputs por eta, porque o aumento é equiproporcional, e soma com a folga. E com isso a gente tem as metas para as DMUs chegarem na fronteira. Então com isso acho que a gente já explorou tudo que a gente tinha que explorar aí do modelo CCR, né? Tudo que dá para se fazer. E aí a gente já tem 4 planilhas base que com pequenas adaptações a gente chega agora no modelo BCC, que a gente já vai ver nas próximas aulas. Então, obrigado aí e até a próxima.